Mais uma prova de que a ceia não é essa cerimônia que fazem todos os meses na igreja. E vou te dar um detalhe que você não percebeu. Quase ninguém percebeu esse detalhe. Mas antes disso, querido, eu tenho dito que Jesus nunca quis estabelecer uma cerimônia. E os apóstolos não deram continuidade a essa cerimônia. Vamos entender. O que é comer o pão? Vamos lá. Eu já disse outras vezes para você. Jesus vai falar em João 6:53. Quem não come da minha carne, que simboliza o pão, o corpo de Cristo, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida. Então, para ser considerado vivo diante de Cristo, tem que comer a carne e beber o sangue. Mas 10 versículos depois, do verso 63, ele vai dizer assim: a carne não serve para nada, o que vivifica o homem é o espírito, e as palavras que eu vos tenho ensinado é que são espírito e vida. Então, a Bíblia é alimento, a Bíblia é pão, a Bíblia é comer a carne, a palavra de Deus, não a Bíblia, a palavra de Deus, entendeu isso aí? Então, no mesmo capítulo que ele fala que se não comer a carne não tem vida, ele diz que a carne não serve para nada, é para você entender, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pão, carne, comida é a palavra, não um pedacinho de pão que ele está falando. Então o que é comer o pão? Eu me alimentar do evangelho e repartir o pão. É viver o evangelho, repartir o evangelho com outras pessoas. Comer o cálice é entender o sacrifício, o sofrimento e a morte. E repartir o cálice é repartir o sacrifício, o sofrimento e a morte. Entendeu isso aí? Jesus nunca quis estabelecer uma cerimônia com um pedacinho de pão e suco de uva. Agora vamos lá. Preste atenção aqui, o que eu vou dizer para você. O detalhe que ninguém percebeu. Dá uma lida em Lucas 22:19. Lucas 22:19 e 1 Coríntios 11:23. Eu já disse para vocês que a ceia era um jantar. Cada um trazia um prato e eles comiam juntos. Você já leu em Lucas 22:19 e 1 Coríntios 11:23? Depois de haver ceado, depois que comeu a Páscoa, depois que comeu a comida, depois de haver ceado, é que ele tomou o cálice. O cálice não era pedacinho de pão e suco de uva. Então, inclusive em João capítulo 13, João 13 vai dizer o seguinte: ele comeu a Páscoa, comeu tudo. Aí depois ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Depois que ele lava os pés dos discípulos, é que ele pega o vinho. E quando João pergunta para ele, quem é o traidor? Ele falou, aquele que eu dou o pão, um pedaço de pão molhado. Ele molhou o pão no cálice, no vinho, e deu para Judas. Depois, já tinha ceado e já tinha lavado os pés dos discípulos. Aí é que ele pegou o cálice. Aí é que ele bebeu. Você entendeu que a ceia não é um pedaço de pão junto com o cálice? O cálice foi depois da ceia, depois que acabou a ceia, é que ele tomou o cálice. Presta atenção nesse detalhe. Mais uma prova: Jesus nunca quis estabelecer uma cerimônia. Pedaço de pão e suco de uva não é a ceia do Senhor. Entenda isso aí. Confira os textos que eu estou te dizendo. Então, Lucas 22:19, segundo 1 Coríntios 13:25, tá? E depois João capítulo 13. O cálice foi depois que acabou a ceia, depois que eles cearam, é que ele tomou o cálice. Entendeu como você foi enganado?